Você já reparou como, quando você tenta discordar de algum argumento feminista, tem uma grande parte delas que tenta imediatamente sugerir que você está negando a existência do machismo como um todo, e logo em seguida tenta correndo desviar o assunto para algumas das questões óbvias do feminismo, que não tem absolutamente nada a ver com o que você está falando? Bom, hoje eu vou fazer a alegria desse tipo de feminista. Antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu sei que existe um mítico feminismo de verdade, que é justo, igualitário, coerente e tudo mais, mas infelizmente esse feminismo de verdade, ele é essencialmente ideológico, ele tem pouca ou quase nenhuma representatividade dentro dos movimentos feministas atuais, e por causa disso eu prefiro chamar ele de feminismo platônico, tá? Porque ele raramente sai do campo das ideias, infelizmente. Quando eu falar feminismo aqui, eu não estou falando desse feminismo platônico, eu não estou falando do feminismo de verdade, tá? Eu estou falando do feminismo de fato. Eu estou falando do feminismo do dia a dia, do feminismo das ruas, do feminismo que organiza protestos, do feminismo que forma ONGs, que aprova leis ou que defende leis e esse tipo de coisa, tá? Do feminismo de fato. E segundo esse feminismo de fato, nós vivemos hoje numa sociedade onde o homem é o explorador, é o opressor, e a mulher é a explorada, é a oprimida. E a essa organização social, esse feminismo chama de machismo. Para combater o machismo, a gente precisa do feminismo. E o que o feminismo vai fazer? Lutar pela igualdade de direitos? Nada a ver, isso é muito século XX, cara. Isso aí já saiu de moda há muito tempo. O que o feminismo de hoje, de fato, vai fazer é propor a criação ou defender a continuidade de leis e instituições que favoreçam a mulher em detrimento do homem. E como é que ele vai fazer para conseguir criar e fortalecer leis que essencialmente praticam discriminação de gênero? Usando aquelas velhas frasezinhas batidas sobre isonomia, sobre igualdade formal e material, sobre não é igualdade que importa, é a equidade e, principalmente, a frase mais conveniente de todas, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Se você ainda não percebeu onde está o ponto fraco óbvio dessa frase, fica de olho na tela agora. Pois é. É muito fácil falar em isonomia, em medida das diferenças, quando você é o dono da régua. Quando é você que determina quando, como e onde essas diferenças vão ser medidas. E o ponto desse vídeo é exatamente esse. Tá? Se escorando nessa frase, o feminismo produz intencionalmente uma medida das diferenças distorcida, manipulada e tendenciosa. E para mostrar como isso acontece, para variar, eu vou desenhar. Imagina agora que você vive num mundo de fantasia habitado por círculos e triângulos. E nesse mundo você aderiu a uma ideologia que afirma categoricamente que triângulos são verdes e círculos são amarelos. Essa ideologia tem argumentos muito bons, tem bastante simpatia popular, tem um apelo emocional até bastante forte, e enfim, você está completamente convencido de que ela é correta. Só que quando você vai comparar o ponto de vista dessa ideologia com o mundo real, a primeira coisa que você percebe é que a vida real naquele mundo não é tão organizada e separadinha do jeito que a sua ideologia fala. Que os círculos e os triângulos estão até muito mais misturados, mais combinando entre si do que você imaginava. Depois de prestar um pouquinho mais de atenção, você percebe também que não são todos os círculos que são amarelos e nem todos os triângulos que são verdes. Observando a vida real, você acaba vendo que tem vários triângulos amarelos e tem vários círculos verdes também. E tem uns até que estão com uma cor meio esquisita, não dá pra saber muito bem se é verde ou se é amarelo, depende do horário do dia que você olha, depende da configuração do seu monitor, pode ser que seja mais verde, é meio uma questão de ponto de vista. Bom, se a sua ideologia é tão tendenciosa como o feminismo, o que ela vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é tentar esconder os exemplos contrários ao que ela prega. Como? Abafando, ridicularizando, minimizando, do jeito que ela conseguir. E esses exemplos aí mais confusos, que tem uma cor mais misturada, o que ela vai fazer é enxergar eles sobre as lentes da ideologia. É forçar a barra, é forçar uma interpretação para dizer que eles condizem plenamente com o que a ideologia prega. Vamos ver isso em alguns exemplos práticos. Você, por exemplo, com certeza já ouviu vários protestos e reclamações dizendo que o homem é privilegiado porque ele pode ficar sem camisa na praia e a mulher não pode. Isso é tratado pelo feminismo como um exemplo absurdo da desigualdade, do machismo, de não sei mais o que.
Mas quantas vezes você já parou para refletir que quando essas mesmas pessoas saem da praia e vão para um ambiente formal, a relação delas é completamente invertida? Que agora ele que é obrigado a usar roupas compridas e desconfortáveis, esteja o calor que tiver, e ela que tem muito mais liberdade para escolher o que vestir? Pois é, a gente tem aqui duas situações, uma em que o homem é favorecido e outra em que a mulher é favorecida. Qual que é a postura do feminismo? É fazer o maior alarde, chamar a maior atenção possível para o primeiro caso e ignorar a existência do segundo caso. Quando as mulheres são julgadas pelo seu comportamento sexual, nossa, que absurdo, que opressão, olha isso, todo mundo veja, põe no jornal, faz protesto e não sei o quê. Agora, quando o homem é julgado pelo seu sucesso financeiro, isso aí não tem importância, cara, nada a ver, nada demais isso aí, você tá exagerando. Aliás, isso aí até é culpa do próprio machismo. Quer mais um exemplo? Quantas vezes você já ouviu falar que a diferença salarial entre homens e mulheres é um absurdo, é uma sociedade machista, é uma desigualdade que precisa ser combatido, que é maldita sociedade opressora e não sei o que lá. Mas quantas vezes você já ouviu falar que apesar de ser o homem que ganha mais, quem manda no dinheiro geralmente é a mulher? Provavelmente nenhuma, né? Porque essa medida das diferenças não é importante, essa não é relevante, essa não precisa ser levada em conta, essa é isomismo, essa é machismo e não sei o quê. Percebeu como essa conversa de a medida das diferenças é muito conveniente quando você é o dono da régua? Quando é você que diz qual medida que importa e qual que não importa, qual que deve ser considerada e qual que não deve? Esse último exemplo que eu vou dar, prometo que é o último, vai ser emblemático. Essa postagem que rodou a internet uns tempos atrás é uma crítica àquele meme de marombeiro que diz assim, qual a sua desculpa? Se você ainda não viu, é bastante simples. Você mostra uma imagem de alguém que tem alguma dificuldade ou que teria uma desculpa para não malhar, tipo uma deficiência, ou é muito velho, ou não tem dinheiro, ou teve filhos, como é esse caso. E aí você mostra que essa pessoa malha, que tem um corpo muito definido e pergunta qual a sua desculpa. Assim como essa imagem, eu também concordo que esse é um meme boboca, que supervaloriza o corpo, que parte do princípio que todo mundo tem obrigação de ter um corpo de atleta e esse tipo de coisa. Só que o blog consegue pegar esse meme e, através de um post tendencioso, retratar isso como se fosse um problema exclusivo da mulher. Quando se você der uma busca de 30 segundos no Google, você vai ver que a quantidade de memes desse tipo voltado para homens e mulheres é praticamente a mesma. Mas é claro, é muito mais conveniente para sua ideologia, é muito mais conveniente para sua medida das diferenças dizer que é só um problema da mulher, que é só a mulher que sofre com isso. É dessa necessidade de distorcer a realidade, é dessa necessidade de retratar o mundo como se os homens fossem sempre os vilões, malvados, opressores, e as mulheres fossem sempre as vítimas, coitadinhas, oprimidas, que nascem as visões distorcidas do feminismo e que nascem palavrinhas para defender essa visão, tá? Palavrinhas como isomismo, que nada mais é do que você tentar mostrar o outro lado para elas. Palavrinhas como mansplaining, que nada mais é do que você tentar explicar o seu ponto de vista para elas sobre uma questão, tá? Você tentar mostrar que as questões não são preto no branco ou verde no amarelo absoluto, tá? Que a realidade humana tem vários nuances, as interações humanas são complexas, tá? Que o que ela está dizendo que é absolutamente opressão e não sei o que, pode não ser tanto assim, tá? Pode ter outro ponto de vista, pode ter outro lado. Mas não, o feminista não enxerga o outro lado. A feminista enxerga a realidade no modo... Mas não, para a feminista não pode existir outro lado, não pode existir outro ponto de vista, não pode existir outra interpretação. Se você não concorda absolutamente com o que ela falou, a única possibilidade é que você é um machista que odeia mulheres e isso tudo. É muito mais fácil gritar "Yuzome" do que reconhecer que existem casos onde o homem é prejudicado, que existem responsabilidades extra para o homem, que existem fardos extra que o homem tem que carregar. É muito mais fácil, é muito mais coerente com a sua visão de mundo, que só existe o bem absoluto e o mal absoluto. Mas não é a vida real. Porque na vida real, esses papéis sexistas de gênero, eles prejudicam mulheres, eles prejudicam homens, eles favorecem outras mulheres, eles favorecem outros homens, de acordo com quem se encaixa bonitinho nos papéis dele. Todos nós, homens ou mulheres, temos muito a perder com esses papéis de gêneros, com essas obrigações de que homem faz isso, mulher faz aquilo, homem tem que isso, mulher tem que aquilo, homem não pode isso, mulher não pode aquilo. Todos nós temos muito a ganhar combatendo esses estereótipos de gênero.
mas tem que combater todos os estereótipos de gênero, inclusive os que você gosta, como por exemplo o de coitadinha e opressor. Para combater a discriminação de forma honesta, você tem que enxergar o mundo de cara limpa, com seus olhos e não debaixo das lentes da sua ideologia. Sem mentalidade de luta de classes, sem olhar o mundo como uma guerra onde tem um lado bonzinho e um lado malvado. Porque a vida real não é assim. Machismo, essa ideologia criada para colocar o homem num mar de privilégios infinitos e oprimir a mulher o máximo possível, é fantasia. Não existe. O que existe é sexismo, e ele é ruim para todos os lados.